Olá, pessoal do podcast da Riqueza. Meu nome é Alexandre Mendonça. E o meu nome é André Mendonça. Nós somos da Mover Educação Financeira e hoje nós estamos aqui para falar sobre a nossa trajetória. Como é que a gente chegou até aqui, trajetória da Mover Educação Financeira e passar um pouquinho da nossa trajetória para vocês. Se você gostar do conteúdo desse vídeo, não deixe de compartilhar com seus amigos, tá? Isso é muito importante para que esse vídeo chegue ao máximo de pessoas que possam se beneficiar com esse conteúdo. Então, André, vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho sobre a nossa Vamos lá, trajetória. vamos lá. Queria perguntar para você, como é que foi sua trajetória nessa questão de educação financeira, de conhecer sobre finança? O que você pode falar para a gente? Então, a minha educação financeira, ela começou lá de casa, né? Como acho que na maior parte das pessoas, né? O nosso pai, né? Que a gente tem que falar que a gente é brother, né? A gente nasceu lá do mesmo pai lá, e lá da mesma mãe. É, Ele era aquele cara que a gente podia chamar um pouco ali de pão duro, né? Digamos assim. A gente nunca lá faltou nada, lógico, né? Mas assim, a gente sempre tinha, eu sempre via os meus amigos com aquele carro que era muito melhor do que o nosso, né? Enfim, o pessoal fazia algumas viagens, a gente foi andar de avião só mais agora, lá mais velho, a gente sempre fazia as nossas viagens lá para visitar nossa família, a gente andava 1.800 quilômetros lá, a gente andava de carro, né? A gente não pegava avião, né? Enfim, né? Mas nada contra, mas assim, mas ele era um pouco ali pão duro e assim, o que que acontecia? Ele sempre tinha preocupação lá como é que eu posso falar? De não ter gastos que eram desnecessários. E isso, assim, e a gente foi aprendendo, né? Que a gente vê as coisas acontecendo, né? E a gente leva isso para a vida, né? Então, o que aconteceu? Eu sempre, desde que eu recebi a minha primeira mesada do meu pai, eu sempre pegava alguma graninha e eu não gastava, né? Eu ainda não sabia o que é que eu ia fazer com esse dinheiro, né? Mas eu sempre fazia isso, né? Então, esse foi o meu começo. E é interessante, André, que eu não lembro dos nossos pais falando com a gente sobre educação financeira. O que a gente aprendeu, o que eu aprendi com eles, foi baseado em exemplo, né? O que eles Exatamente. faziam, como é que eles se comportavam perante o dinheiro. Eu nunca vi meus pais endividados, né? Eles sempre Isso. estavam, sempre tinham uma reserva, sempre tinham um dinheiro guardado, conseguia fazer investimento. Na época deles, o investimento se traduzia basicamente em poupança e imóvel, Exatamente. né? E eles sempre conseguiram ter a poupança, né? Mesmo passando por alguns perrengues, como na época do Collor, que confiscou a poupança todinha Uhum. de todo mundo, É, mas eles sempre tiveram uma segurança financeira que ajudou a nunca faltar nada para a gente. A gente teve uma vida bem tranquila. Financeiramente falando, a gente não, como você mesmo disse, nunca teve luxo, né? Mas foi uma vida bem tranquila. Conta mais um pouquinho. E depois disso, depois que você saiu de casa? então, né? Mas antes um pouquinho, né? Aí o que é que me atinou sobre a questão lá de investimento, né? Teve um dia, eu tinha acabado de voltar da escola, na verdade era já à noite, né? Aí assim, aí teve uma aula de matemática, né? Acho que era de matemática financeira. Eu, apesar de tirar boas notas, eu achava as aulas um saco, né? Então, assim, a aula de matemática era após a aula de educação física. Como o colégio militar, que foi a escola que eu estudei, que a gente estudou, né, na verdade, era muito cedo, né? E eu nunca conseguia lá ir para a cama cedo. Então, eu acordava já mal, né? Aí tinha aula de educação física e eu devo reconhecer aqui, acho que não, eu não deveria estar falando isso, mas eu vou falar. Eu tirava ali um soninho ali na aula. Aí eu tinha que estudar em casa, né? Aí eu peguei o livro lá de matemática, educação financeira, estudando, né, aquele negócio, aquela fórmula simples lá, né?
O capital acumulado é igual ao capital inicial ali vezes o juro, né? Que tem aquela Uhum. formulazinha, né? Aí eu estudando, né? Aí eu me lembro que você chegou lá em casa, né? A gente morava junto. Aí você falou, André, pô, eu acabei de descobrir, tem uma aplicação financeira de um fundo de renda fixa lá, que na época era lá do Banco do Brasil, rende acho que 15% ao mês, ou melhor, rendia 15% ao ano, né? Aí eu comecei a fazer as contas, né? Caramba, 15%, né? De R$ 100 vai dar R$ 15. Pô, é bom, né? Aí eu comecei a fazer as contas. Pô, mas e se eu botar 2 anos? Aí eu fiz a conta ali, eu vi que não era mais R$ 15, era 15 e alguma coisinha, por conta dos juros Sim. compostos, né? Aí eu vi que na medida em que passavam os anos, os juros compostos eles iam aumentando, aí eu pensei, caramba, achei a fábrica lá de ganhar dinheiro, né? Meu Deus do céu, é só eu poupar, né? Que os juros no Brasil ele era alto, né? Assim, aí eu pensei, né? Caramba, então a minha vida tá feita, né? Porque eu lá naquela época, hoje eu tô até bonitinho, né? Eu vim aqui de roupa social, por isso que eu vim de roupa social, porque a minha aparência lá não é muito boa, né? Eu lá naquela época eu não era muito bonito, e sei lá, e acho que vocês perceberam, eu tenho um probleminha de fala, às vezes trava um pouquinho. Eu pensei, meu Deus do céu, essa é a minha salvação. Eu vou ficar rico. A partir desse dia, a partir dessa noite, eu pensei, vou usar essa fórmula de matemática financeira de juros aqui e, pô, e a coisa vai andar, né? A partir daí eu comecei a aplicar em um fundozinho lá de renda fixa lá, né? Enfim, e aí começou a minha trajetória, né? E com relação a você, Alexandre, como é que você se atinou lá das finanças, lá sobre esse tema, enfim? Bom, eu sempre fui um cara que nunca gastei muito, né? Nunca tive muitas ambições de comprar algo, uma roupa, um tênis, nunca tive uma mochila, nada, nunca tive muito disso. O que eu tinha sempre era suficiente para mim. Isso fazia com que eu poupasse muito, né? Eu poupava muito dinheiro. Uhum. E logo que eu comecei a trabalhar, né? Eu consegui fazer muito dinheiro em pouco tempo, né? Eu Porque lembro que você fazia muito bico, né? é, Você, eu fazia tudo muito que dava bico, lá para você lá queria ganhar um dinheirinho. Isso aí eu me dava aula lembro. particular, dava aula em cursinho de informática, sempre estava ganhando um dinheirinho. E aí eu comecei a trabalhar com programação, né? E aí o dinheiro começou a entrar um pouquinho mais. E eu lembro que eu procurava, não sabia muito bem como funcionava o mecanismo, mas eu via que tinha alguns investimentos seguros. Eu ganhava dinheiro no banco, eu tinha uma conta no banco, né? E através desse mesmo banco, sem investigar muito, sem procurar muito, eu vi que tinha alguns investimentos ali dentro e comecei a investir. E vi que o dinheiro estava crescendo, né? E é engraçado que quando você casa, né? Eu casei, antes de casar, minhas contas batiam no centavo, né? Tipo, o Hum. dinheiro que entrava, eu planejava o mês, quando eu ia executando, acompanhando na planilha, quando fechava o mês, batia no centavo. Olhava a minha conta corrente, olhava a minha planilha, estava batendo tudo bonitinho. Depois você casa, você tem uma interação com outra pessoa, né? Uma pessoa que pensa diferente, que tem um ritmo diferente. Nunca mais bateu, até hoje não bate. Hum. Os meus planejamentos mensais nunca mais bateu, como batia antigamente, né? Aí lá no meu caso, quando eu me casei, né, eu sempre falava, né, para minha esposa, né, ó, a gente faz o planejamento e aquela regra básica, né, e a gente já reserva uma grana para fazer uma poupança ali no começo do mês, né. Mas a minha esposa ficava tensa, né, mas e se faltar dinheiro, não sei o quê. Aí, cara, para resolver isso foi acho que uns 3 meses a gente conversando, mas tudo se resolveu. Mas assim, a diferença assim de cultura, né, que as pessoas têm que ter paciência, né? Porque assim, quem é que estava certo? A priori ali ninguém, né?
Mas assim, a gente entrou ali em uma espécie de acordo, né? E tudo se resolveu. Aí eu queria contar uma trajetória aí na minha vida, um pouco mais recente, de insucesso, certo? Que eu acho que é relevante contar para as pessoas entenderem assim que a vida da gente não é linear, né? A gente se planeja, mas vão acontecendo fatos que você vai te tirando assim do seu planejamento, do seu rumo, mas em algum momento você tem que tomar rédea de volta da sua vida, né? Então, o que aconteceu comigo? Eu estava casado, já tinha uma filha, e minha esposa estava grávida do segundo filho, e a gente morava num apartamento, que já era um apartamento próprio, mas esse apartamento tinha 2 quartos, era o quarto da gente e um quarto da nossa filhinha, e Sim. estava vindo um segundo filho, que era um menino, formar o casal, e aí já plantou aquela sementinha, né, de, olha, em algum momento a gente vai precisar ir para um apartamento maior, para que o menino tenha o quarto dele e a menina tenha o quarto dela. E é assim que meu menino nasceu, hoje ele vai estar com 14, vai estar perto de fazer 15. Assim que ele nasceu, a gente começou a procurar apartamento para comprar, um apartamento maior, de 3 quartos. E pouco tempo depois que ele nasceu, a gente comprou um apartamento na planta. E, e assim, eu descobri da pior forma possível que eu não sei lidar com dívida. Porque eu nunca lidei com dívida na vida. Sempre sobrou dinheiro, sempre guardei dinheiro, sempre comprava as coisas à vista. E esse apartamento, o primeiro apartamento a gente comprou à vista, mas esse segundo, que era um apartamento maior, num bairro melhor, não, a gente deu uma entrada e gerou uma dívida, que são as parcelas, que eram parcelas que cabiam no meu orçamento. Então, era para eu estar tranquilo, indo pagando mês a mês. Só que aí entrei, como eu nunca tinha estado com uma dívida, e uma dívida tão alta, né? Mais controlável, mas era alta, eu comecei a pegar todo o dinheiro que eu tinha que sobrava e jogar para amortizar o apartamento, para antecipar a parcela. E, massa, consegui antecipar, consegui reduzir. O apartamento para pagar em 10 anos, a gente pagou em 5, certo? Só que, em algum momento, a gente está falando de, acho que por volta de 2013, talvez, por aí, 2012, 2013, a gente veio para o apartamento novo. Em coisa de um ano, 2 anos depois, a gente começou a entrar em dívida. Começou a entrar em Entendi. cheque especial, começou a entrar em dívida. Por que a gente começou a entrar em dívida? Porque eu usei toda a minha reserva de emergência Entendi. para amortizar o apartamento, as parcelas, e quando você tem uma emergência, você tem que usar a sua reserva de emergência. E eu não Aí tinha mais reserva. sempre as reservas e sempre essas emergências acontecem, né? Então Sempre acontece. você É. ficou ali no fio Elas ali, são, né? E aí as coisas aconteceram, né? elas são inevitáveis, né? Elas vão acontecer. A questão é você estar preparado para ela, que é ter a reserva de emergência, né? Eu não tinha mais reserva de emergência, que eu joguei tudo no apartamento. E eu estava tão alucinado para quitar esse apartamento que eu fiz talvez uma das piores besteiras financeiras da minha vida, que foi vender um carro. Na época a gente tinha 2 carros. Eu vendi um dos carros, peguei o dinheiro para amortizar o apartamento e comprei um carro zero sem dar nenhuma entrada. Então, assim, eu olhando hoje o que eu fiz no passado, eu penso, onde eu estava com a cabeça para fazer isso? Você não falou comigo, desculpe. Perdão. Que merda. Ô, desculpa, não era pra ter falado isso. Bom, e o que aconteceu, né? Eu continuava com a dívida do apartamento, um pouquinho menor, tinha uma nova dívida, que era a dívida do carro, sem reserva de emergência, e aí qualquer besteirinha que acontecesse no mês, por exemplo, mês de fevereiro, que é o mês que tem IPTU e PVA, era o mês que eu me endividava, e demorava para sair da dívida ao longo do ano, né? E aí, quando eu estava começando a respirar, vinha alguma coisa, vinha aniversário de alguém, vinha Natal, vinha Dia dos Pais,
E aí eu comecei a entrar mais pesado no cheque especial, né? Todo mês eu entrava R$ 100, 200, daqui a pouco comecei a entrar 500, daqui a pouco comecei a entrar 1.000, 1.000 e pouco. Eu falei, olha, cheque especial é uma dívida muito cara. Não dá para ficar entrando assim pesado no cheque especial. Vou pegar um empréstimo, que o juro do empréstimo, né, é menor do que o juro do cheque especial. Eu quito o cheque especial, fico zerado nesse mês e vou pagando empréstimo. Massa. Fiz isso um mês, funcionou. Troquei uma dívida cara por uma dívida barata. E só que no mês seguinte, eu lembro que eu fiz isso, foi um mês de janeiro, porque eu vim de dezembro, né, final de ano, tal. Entrei pesado no cheque especial, mês de janeiro fiz isso, peguei um empréstimo, não entrei no cheque especial para pagar empréstimo. Só que aí o mês seguinte foi o mês de fevereiro e teve PVA e PTU, peguei outro empréstimo para quitar, para não entrar pesado no cheque especial de novo. E aí agora eu estava com 12 empréstimos para pagar. Eu falei, olha, eu estou saindo de uma bola de neve para entrar em outra. Isso aí nunca vai acabar, né? Nunca vai Nessa acabar. toada, realmente. E aí eu tomei uma decisão, eu conversei aqui em casa, né, com minha esposa, e tomei uma decisão. A decisão foi bem objetiva, bem séria. A decisão foi a seguinte: vamos vender um dos carros. A gente vendeu, quitamos os empréstimos, né? Equalizamos a questão do nosso gastos versus receita, que não estava legal. E a gente vendeu o nosso melhor carro, que era o carro da minha esposa, que foi o carro que a gente comprou à vista, sem dar entrada. Era um Celtinha, aí ficamos só com o Celtinha. E, assim, coisa de... Não foi um período fácil, não foi um período fácil porque, assim, eu me senti muito fracassado, eu que tive sempre as contas muito controladas, sempre me sentia o provedor da casa, estava me sentindo, assim, dificultando o bem-estar da minha família, porque a gente tinha que fazer todo um jogo de cintura com um carro só para levar minha esposa no trabalho, ir para o trabalho, levar o menino para a escola, pegar o menino para a escola, que a gente se dividia cada um com seu carro e eu tinha que fazer tudo com um carro só. Mas, para dar uma encurtada na história, 9 meses depois, a gente estava comprando outro carro, sem dívida, um carro bom, e desde então eu comecei a formar de novo minha reserva de emergência, certo? Para não ter nunca mais esse aperreio, tá? Comecei, aí entra um pouco de autoconhecimento, né? Eu sei que eu não lido bem com dívidas, né? Então, ou eu evito as dívidas, que eu tenho tentado ao máximo possível evitar, ou eu adquiro uma dívida já sabendo que eu vou pagar essa dívida amortizando com extras e não com minha reserva de emergência. Ou eu não amortizo, ou eu amortizo com extra. Foi uma lição aprendida, né? Minha reserva de emergência ela é intocável, ela é para emergências e não para dívida. Dívida não é emergência. Se você está assumindo uma dívida, saiba trabalhar com ela no mês a mês. Né? Uma dívida controlada, tá, gente? Eu não estou falando de uma dívida que você, como eu estava naquela situação, empréstimo em cima de empréstimo, e ele estava descontrolado, eu tinha que dar um freio de arrumação. E aí, aos poucos, a gente foi retomando a nossa vida financeira, começando a compor reserva de emergência, começando a fazer, uma vez que a reserva de emergência estava minimamente composta, começando a fazer investimentos em renda variável para ter renda passiva. E aí a gente está numa maré boa novamente, né? A gente viajou recentemente antes da pandemia, viajamos para os Estados Unidos, fomos para Disney, para tudo quanto é parque, então está todo mundo bem, obrigado. Mas eu acho que isso é importante falar, porque isso acho que me conecta com as pessoas. Quando a gente está na nossa consultoria, a pessoa vem com a dor dela, eu entendo a dor dela, porque eu passei um pouco por essa dor de estar endividado, ou de estar numa situação de que, olha, eu tenho que reduzir meu passivo. Eu tenho que reduzir. Como é que eu reduzo meu passivo? Como é que eu reduzo minhas dívidas? Tem que cortar na carne.
certo? Acho que é o que eu passei, é o que eu fiz e funcionou comigo. Acho que se alguém vier com uma questão semelhante, acho que é uma dica que eu poderia dar para a pessoa. Corte na carne, vai doer, não vai ser legal, mas você vai colher fruto mais para frente. Acho que foi uma que eu queria compartilhar essa um pouquinho dessa trajetória que eu tive, que teve muitos passos bons, né? Mas teve esse passo ruim que foi muito mal dado, mas que depois a gente conseguiu se organizar novamente. E antes de falar um pouco mais sobre mim, Alexandre, eu queria fazer uma reclamação sobre você. Essa viagem que você fez para Disney, você criou uma situação ruim aqui em casa, tá? Só uma reclamação aqui lá pra gente que tá falando aqui, né? Que eu tô falando com você, mas acho que outras pessoas podem estar nos escutando, né? Para deixar claro, porque assim, a sua filha, ela já era mais velha, né? Então você estava resolvendo o seu problema com a sua filha já velha. Ela tinha quantos anos? Acho que perto lá dos 18. Foi a faixa de 15 anos dela, né? Ah, Que a 15 gente anos. viajou. A minha filha tinha 5, né? Então eu ainda tenho muito tempo. Aí você queria que eu viajasse, minha filha com 5 anos, ela ficou, quero ir para Disney, não sei o quê. Ah, minha filha, o, se- o seu tio, ele tá criando uma situação que não é legal, porque você vai viajar quando tiver 15 anos. E se papai tiver dinheirinho. Acho que vou ter, né? Mas enfim, criou uma situação ruim, tá? Só para deixar claro aqui. Então, falar um pouco mais sobre mim, né? Então, aí, o que que aconteceu? Eu, em 2010, ou melhor, antes um pouquinho, né? Eu recebia o dinheiro do meu pai, a lei de mesada, né? Então, eu sempre lá juntava um pouquinho de dinheiro, né? Aí eu fui para o estágio em 2008, mais ou menos, né? Aí comecei a receber um pouquinho mais, né? Aí em 2009 foi o meu primeiro emprego, né? Então recebi um pouquinho a mais, né? Então eu comecei a aumentar o ritmo lá da minha poupança, né? Em 2010 eu e a minha namorada, que era a época, né? A gente passou numa seleção aqui para onde eu moro hoje, que é aqui em Brasília, né? E a gente veio para cá, né? Aí a gente começou a ganhar um pouquinho mais, né? Aí, assim, massa, aí eu comecei a ampliar o horizonte dos meus investimentos. Antes era só ali o Banco do Brasil, aquelas coisinhas, né? Aí eu comecei a aplicar pensando lá na frente, daqui a 20 anos, daqui a 25 anos, em tesouro direto, né? Que é, assim, eu pensava, pô, aí eu começava a fazer as contas, né? O tesouro IPCA, enfim, vai lá daqui a 20 anos, a cada R$ 100 que eu estou colocando, eu vou ter, acho que umas 5 vezes mais. Isso era um chute, né? Eu não sei se os valores eles são esses mesmos. Aí eu pensei, pô, massa, né? Então acho que eu estou no caminho certo, né? Aí o que que aconteceu, né? Isso porque a taxa de juros no Brasil ela ainda era alta, né? Foi passando o tempo e a taxa de juros, isso é bom para a economia do país, né? Mas ela começou a cair, né? E eu vi que isso não ia, as coisas estavam muito fáceis, né? Pô, era só botar lá em algo que a priori o risco é baixo, né? E você tava com o futuro ali meio que certo, né? E a taxa de juros caiu e eu, pô, e aí? O que que eu faço, né? Aí eu comecei a fazer aplicações em renda variável, né? Ações e fundos imobiliários. O que acontece? Eu fazia sem muita estruturação, né? Aí eu começava a pensar assim, pô, mas as pessoas falam que eu tenho que comprar lá no momento de baixa e vender lá no momento de alta. Qual é o momento de baixa e qual é o momento de alta? Não sei. Aí eu via lá o pessoal, não, que tem o preço-alvo, não sei o quê. Então, se o preço, vamos supor, o preço está R$ 10, aí tem o preço-alvo que é R$ 15. Então, é uma valorização de X% lá que vai ser garantida, uma massa, né? Aí eu botava, né? Aí eu via e a ação caindo e subindo, aquela confusão. Ué, mas lá não tinha o preço-alvo? Que negócio é esse? Que negócio estranho é esse, né? O pessoal aqui tá me enganando, Essa né? história de preço-alvo, a gente fica com a impressão que é algo garantido, né? Vai É, chegar lá. No isso lá na curto época, né? prazo. Isso lá na Sim, época que sim. aí eu pensava isso, né? Aí o que que aconteceu? Eu pensei, né? Tá, aí vamos supor,
né, que eu acerte lá no momento ali de compra, né? Que é um preço baixo, né? Que não é o mínimo possível, né, mas é o baixo, né? Pô, como é que eu vou saber que a ação que já subiu tanto, ela já deu o preço certo para eu fazer a venda, né? Aí eu ficava meio assim, né? Aí eu pensei, pô, e daqui a 30 anos, daqui a 40 anos, quando eu quiser usufruir lá desse patrimônio, né, que eu estaria ali montando, como é que eu vou fazer? Eu vou começar a vender ação lá para eu bancar ali a minha vida, né? A coisa não fazia muita lógica para mim, né? Mas assim, aí eu comecei a botar em ação, né? Eu peguei ali um momento lá nessa época que não era muito bom, né? Aí eu botei em ação e eu parei, né? Porque o mercado financeiro ele não estava bom nessa época, época de eleição, aquela confusão, não sei o quê. Mas eu também comecei a colocar em fundos imobiliários e eu vi que todo mês caía ali uma graninha ali lá na minha conta, né? Isso lá me atinou, caramba. Eu tenho que ter o foco em renda variável lá na renda passiva. E o que é renda passiva? É você compra alguma aplicação financeira, né? Seja ação ou fundo imobiliário, enfim, né? E que ela, mês a mês, ou então em X intervalo de tempo, esse ativo ele vai te pagando. Ou seja, você recebe o dinheiro sem trabalhar. Eu, eu lembro que os primeiros dividendos que eu recebi foi de 10 centavos, de 20 centavos. Eu até fiquei meio assim, né? Pô, que merda. Mas assim, mas com o passar do tempo, aí a coisa foi aumentando até meio que rapidamente, entendeu? Enfim, Uhum. hoje um dos melhores momentos aí do mês é quando cai o dia 15 do mês, que é quando os fundos imobiliários pagam, né? Uma felicidade, cai a grana, eu fico feliz. Ou seja, é aquele dinheiro que você ganha sem ter que trabalhar, digamos assim, né? Você, É verdade. né? E assim, e a partir daí eu comecei a vislumbrar um pouco como a acumulação do patrimônio ela pode ter o benefício para quando a pessoa eu pensava muito na questão de aposentadoria, né? Quando eu tiver a idade de me aposentar, eu vou ter só a aposentadoria do INSS? Antes eu achava, é tipo assim, é como se fosse ali um fardo, né? Esse é o meu destino. Eu vou trabalhar, pô, eu vou aqui fazer hora extra, eu vou aqui ralar, vou ralar, ralar, ralar. Aí quando eu tiver bem velhinho, eu vou e me aposento, né? E eu vou ganhar algum valor de aposentadoria do INSS, né? Não, agora com essa estratégia eu tenho essa aposentadoria do INSS e eu também tenho um valor de renda passiva que vai me suprir para eu manter a minha qualidade de vida. Isso lógico lá dependendo lá de o quanto que você tem de patrimônio, né? Em última instância, né, a pessoa, se ela tiver a oportunidade de tiver uma acumulação grande, ela pode até mesmo, em alguns casos até extremos, ela pode até antecipar a aposentadoria dela, né? Assim, Uhum. eu acho que na vida a pessoa ela tem que pensar grande, né? Então eu tenho como meta de vida me aposentar antes. Eu não quero trabalhar até os 65 anos, né? Até lá vai ter alguma outra reforma da previdência e a gente vai trabalhar mais um pouquinho, ok, né? Isso faz parte lá da vida do jogo, né? Isso são aí as regras, né? Mas assim, mas você espera a vida acontecer e você vai trabalhar até essa idade, ou então, assim, você pode ter como meta de vida, pô, eu quero trabalhar até os 45 anos, né? Isso, Isso. não, mas isso é difícil, tá, mas você bota como meta, que se você errar, enfim, né, ao menos você tentou, né? É. Então é esse o E, meu eu acho pensamento que, fala, desculpa. e acho que é legal, André, essa questão que você está falando, né? Você começar a formular sua renda passiva pensando nessa liberdade financeira, né? Mas eu acho legal que, assim, não é só para você deixar de trabalhar. Eu acho que é também para você
ter liberdade para trabalhar no que você quiser. Isso, Às vezes exatamente. você fugiu da sua vida toda do que você gostava porque era algo que não dava dinheiro e trabalhou a vida toda em algo que era aceitável, né? Porque dava um pouquinho mais de dinheiro. E quando você tem essa liberdade econômica, você vai fazer o que você quiser. Não, agora eu quero trabalhar no que eu gosto. Você vai lá, mesmo se pague pouco, você vai lá porque você já tem a sua reserva financeira de renda passiva montada e ela cobre seus custos mensais, né? Então, Isso, é isso. uma liberdade financeira. E assim, a pessoa, se ela tem uma parte lá dos seus gastos que poderiam ser pagos por uma renda passiva, né? A pessoa Uhum. fica até mais macho, né? Pô, agora, É. agora, pô, eu posso me dar o luxo, né, de, por exemplo, eu, por exemplo, se a pessoa ela tem vários empregos, né? Uhum. A pessoa, se ela tem uma renda passiva que já cobre parte dos custos, se a pessoa está um pouco cansada, ela, por exemplo, a pessoa ela acabou de ter filho, né? Porque aí ela quer ter um tempo para ficar mais com o filho, ou pai ou mãe, né? Ela pode, não. Nesse intervalo de tempo lá que meu filho está pequeno, eu quero ter menos um emprego, né? Para eu poder ficar com meu filho aqui, não sei o quê. E tudo bem, né? Algo É. parecido aconteceu comigo faz uns 5 meses, mais ou menos. Aqui no meu trabalho, eu tinha aqui uma função, né, que ela, assim, além das 8 horas aqui de trabalho, eu quase todo dia e quase todo fim de semana eu tinha que trabalhar. Agora lá no home office, né, a coisa piorou, né, que você com o celular na mão, você era acionado durante o horário do expediente, lógico, né, mas também à noite, e assim, e eu tenho um filhinho pequeno, né, fez 1 ano agora, lá na semana passada. E assim, eu não conseguia ficar com ele à noite, né? Era só meio que ajudar minha esposa aqui no banho, só que rapidinho, depois volto pro trabalho, só que e eu tenho uma outra filhinha, né, que ela fez 6 anos agora, né, e também ela estava sentindo falta de mim, né? Então, assim, eu já tenho parte lá, lá dos meus gastos, eu já consigo pagar lá com renda passiva, né? Essa função a mais, ela me dava um salário extra, digamos assim, né? Que era uns 20% a mais aí do meu salário, né? Então, assim, então eu optei, né? Dada essa situação de sair dessa função, né? Eu ainda tenho um emprego, eu trabalho durante as 8 horas, né, ok, né? Mas se eu não tivesse isso lá, talvez eu não fizesse, né? E eu seria uma espécie de escravo, né? Escravo do trabalho, né? E Uhum. eu acho É que o verdade. trabalho, ele é muito importante, assim, a pessoa ela tem que trabalhar, não é que eu falo, não, a pessoa ela tem que ser meio que preguiçosa e ter renda passiva para não trabalhar porque a pessoa ela é preguiçosa. Não. A renda passiva, ela dá uma certa liberdade para a pessoa para ela fazer escolhas, né? Por exemplo, a pessoa, por exemplo, ela não gosta lá do trabalho dela e ela quer abrir ali uma loja, né? Pô, se ela tem ali por trás uma renda passiva, né, que deixa que ela pode, por exemplo, ela pode assumir esse risco, né, de abrir essa loja, né? Essa loja ela pode falir, mas assim, ok, ela vai ter parte aí dos seus gastos lá que você paga por essa renda passiva, né? E assim, e se lá na pior das hipóteses a coisa der errado, ela tem isso e ela tem um certo tempo para ela voltar a achar um outro emprego, enfim. Então, André, deixa eu contar um pedaço aí da minha trajetória, que eu acho que é relevante aí nessa apresentação que a gente está se fazendo aqui, né, na nossa empresa Imover Educação Financeira. Que é o seguinte, como eu já comentei aqui para vocês sobre essa trajetória, que eu estava pegando empréstimo e aí a gente aqui em casa vendeu um dos carros e a gente começou a se recuperar a partir disso, né? Só que a gente começou a se recuperar, sendo que eu aprendi com erro, né? Aprendi com erro e eu identifiquei que os pontos críticos que me afundavam mais eram os pontos onde a gente era obrigado, a nossa sociedade, como ela funciona, eram os pontos onde a gente era obrigado a ter maiores gastos.
Que Isso é ponto eram complicado, esses? Jesus amado. Isso aí é uma confusão. Que Gastos ponto eram esses? sociais, Era os gastos sociais, né? Não, era mês de janeiro por causa de material escolar, mês de fevereiro por causa de IPTU e PVA, mês de maio, Dia das Mães, né? E, mês de outubro, por causa do Dia das Crianças, e Natal. Natal sempre foi crítico para a gente. Então, assim, de 12 meses, tinha 5 meses que me ferravam financeiramente. entendi. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu descobri, meio que empiricamente, quando eu estava me recuperando, né, sem muito estudo, eu descobri o provisionamento. Né? Comecei a fazer provisionamento. Eu falei, poxa, olha, está sobrando um dinheiro e eu não estou sabendo, estou guardando, mas eu estou guardando em uma renda fixa que eu só posso resgatar daqui a 5 anos, a 6 anos. E aí, quando chega daqui a 2 meses, 3 meses, que tem um desses meses que tem esses eventos que eu gasto mais do que a rotina normal da família, eu não tenho uma liberdade para pegar esse dinheiro com facilidade para poder compor aquele mês. Falei, poxa, então eu tenho que botar o dinheiro que eu vou usar para esses gastos de material escolar, IPTU, PVA, festas, a parte de carro, né, de revisão de carro, Isso, né, revisão, né? todos esses gastos previsíveis que acontecem de forma anual, semestral, eu que guardar, só que num tipo de aplicação que eu consiga resgatar no momento que eu preciso ter esse gasto adicional. E aí eu comecei a pegar um dozeavos desse valor do IPVA, do IPTU, de todos esses gastos, e comecei a guardar mês a mês num tipo de investimento que eu pudesse sacar quando acontecesse a realização, o desembolso para pagar esse tipo de gasto. E eu comecei a trabalhar com provisionamento, e aí começou a dar muito certo, porque quando chegava o momento de pagar um material escolar, pagar um PVA e IPTU, eu tinha dinheiro para pagar à vista. E além de ter o dinheiro para pagar à vista, esse dinheiro rendeu, né? Eu botei uma aplicação financeira, ele rendeu. Então, não só aquele dinheiro que eu estava guardando um dozeavo, eu tinha um pouco mais do que o dinheiro para pagar à vista, como dependendo do lugar e da situação, como é o caso do IPTU e IPVA, eu sempre tem anos que eu tenho pago ele à vista com desconto. Então, sobrava mais dinheiro ainda, né? E aí você começa a ter essa bola de neve positiva aí, gerando resultados aí para você. Você não precisa se preocupar com esse tipo de gasto, porque você Sim. sabe que você tem uma reserva para ele, né? Agora, vamos falar um pouco sobre a Mover Educação Financeira, Alexandre. Então, a Mover, como é que a gente começou com a Mover, né? Eu estava... Minha esposa viu no Instagram amigos meus de época de faculdade que fizeram cursos de ciências exatas como eu fiz, de engenharia, tem um nível de conhecimento semelhante ao meu, e ele estava se consultando com um consultor financeiro, né, para poder investir melhor o dinheiro deles, poder planejar melhor o dinheiro deles. E eu falei, poxa, a pessoa tem um conhecimento semelhante ao meu, eu faço meu investimento sozinho e ela está precisando de consultoria. Poxa, esse cara, esse consultor deve ser muito bom. Deixa eu ver uma live dele. Eu fui ver uma live dele. E assim, é uma pessoa que tem uma desenvoltura, uma pessoa que sabe falar em câmera, né? Sabe ter uma boa didática, sabe falar bem. Mas em termos de conteúdo, eu não vi novidade nenhuma. E aí, eu e André, a gente há muito tempo a gente conversa sobre finanças, sobre investimento. E aí, deu um clique, eu fui falar com o André. A gente estava nessa época de pandemia já, né? Muito tempo ocioso em casa. Falei para o André, eu expliquei a situação. Poxa, a gente podia fazer alguma coisa sobre isso, né? Se esse cara está ganhando dinheiro, não que ele seja ruim, ele é muito bom, mas, assim, não teve muita novidade, não tem nada que a gente não saiba que ele falou na live dele.
que você acha? E aí, qual foi a sua resposta? Aí eu falei, cara, isso eu faço de graça aí para os meus amigos. Então agora vamos ganhar dinheiro, né? Assim, eu sempre ajudei lá os meus amigos lá com finanças. Então a gente às vezes tirava ali a hora do almoço, né? Aí eu olhava ali as contas, não sei o quê, falava um pouco ali de investimento, né? Enfim, né? Eu sempre lá ajudei muitos amigos, né? E assim, eu acho que se a gente, mas eu nunca fui lá para frente, assim, para fazer algo mais estruturado, né? Porque eu era só, né? Assim, e quando a gente tem uma outra pessoa junto, né? Acho que a coisa anda mais, né? Então assim, então a gente se uniu. Isso foi quando, hein? Foi em maio desse ano. A gente tinha que ter Não, uma foi data julho. lá de abertura da empresa, né? Para a gente É, lá ficar cantando foi parabéns, e tal. julho. É julho, né? Então Foi julho. aí a gente começou a atender. A gente já atendeu lá vários clientes, né? O feedback ele está sendo ótimo, né? E, pô, acho que tem tudo para dar certo. É interessante que você veio de férias aqui para Recife em julho, e o primeiro cliente que a gente atendeu junto aqui de Ah, é casa. mesmo, é mesmo. Não tenho dúvida. A gente atendeu junto aqui de casa o primeiro cliente, né? A gente fez uma videochamada e atendeu o cliente junto, roxinho colado no mesmo notebook. Nem tanto, né? Mas assim, acho que tem sido uma tragédia de julho para cá, né? A gente está falando aí de 5 meses. A gente tem tido uma trajetória muito legal. A gente colocou uma meta de quantidade de clientes, né? Que a gente tinha que atingir até o final do ano. Eram 5 Isso. clientes, a gente já bateu essa meta, né? Já estamos bem aí nesse quesito. E agora a gente está dando um passo além, né? A gente estava numa consultoria quase que offline, né? De boca a boca, falando com amigos, tal, com parentes, para divulgar. E a gente, aos poucos, está organizando nossas redes sociais, nosso Instagram, nosso Facebook. E agora a gente está com essa novidade agora que são as Terças da Riqueza, né? Nosso podcast que a gente vai estar divulgando todas as terças-feiras, um conteúdo novo aí sobre educação financeira. E aí vai ser muito legal, porque assim, eu vou malhar, né? Ou então saio para correr, eu fico escutando lá alguém falar sobre alguma coisa aí de dinheiro, né? Eu escolho alguém e fico escutando, né? Agora eu vou poder me escutar. Porra, vai ser sensacional, cara. Eu vou lá me amar. Muito bom, muito bom. Então, acho que a gente está concluindo. Foi muito bom a gente estar com vocês, compartilhar um pouquinho da nossa trajetória, compartilhar um pouquinho como a gente iniciou a Mover Educação Financeira. E aguarde aí para a próxima terça, a gente vai ter mais um episódio do nosso podcast, A Terça da Riqueza. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês deem um like nesse vídeo, compartilhe, para que esse vídeo chegue para mais pessoas e a gente possa levar o nome aí da nossa consultoria, da nossa empresa em educação financeira para o máximo de pessoas possíveis, para que elas consigam ter qualidade de vida, né? Acho que isso que é o mais importante, né? Elas consigam ter qualidade de vida através de uma saúde financeira estruturada. É Um abraço, porque, é pessoal. porque Até lá a meu irmão, próxima. ele é muito educado. Não, a pessoa tem que ficar rica, tem que ser rica. Brincadeira, pessoal. E eu atrapalhei o fim, meu Deus do céu. Valeu. Abraço, tchau para vocês. Tchau, pessoal. Até mais. Até a próxima terça. Falou.